Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo, trazendo aqui todos os dias novas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos aqui ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. E pessoal, se não é inscrito, deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação. Só lembrando a todos vocês que ativando o sininho de notificação assim que postarmos conteúdo relacionado à política, relacionado a tudo que está acontecendo no Brasil, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. E pessoal, peço a vocês também que comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para a notícia. Que inclusive foi fundada, salvo engano, em 46, né? Ou seja, não é aquela de hoje, duas pessoas, uma rádio bolsonarista, como eles querem dizer, né? É uma rádio com tradição no Brasil. Para você querer tirar o registro dela do ar, né? A concessão, aliás, adoro essa palavra, né? Ou seja, o governo está concedendo o seu direito de falar. Aí, quando é listado de um direito que nós temos por si, as pessoas ainda reclamam, né? Falam, extremismo de direita, etc. Precisa respeitar mais o Estado democrático de direito, aquela papagaiada toda. Então, ela não é uma rádio bolsonarista, mas eu quero passar para o Caute com um print ainda, né? Porque teve uma certa jornalista que ela falou uma coisa assim, sei lá, estupenda. Olha lá, ó. Tá lá a notícia, né? Ó, com medo de ser tirada do ar, Jovem Pan manda reduzir elogios a Bolsonaro. Aí a jornalista comenta: manda quem pode, obedece quem tem juízo, tá? Ou seja, na verdade, obedece quem tem medo. Porque nosso juízo agora não é mais um juízo racional, é um juízo de falar assim, olha, isso aqui é ilegal, isso aqui é imoral, isso aqui é errado, mas eu vou obedecer mesmo assim, porque senão eu vou pra cadeia junto. É basicamente isso que ela está dizendo. Carlo Caute, seus comentários, por favor. Tal como a Karina de um país civilizado, né, me diga aí, traga um pouco de civilização esse debate. Não, primeiramente eu queria só salientar, queria fazer uma correção. Não é um comentário estupendo, é um comentário estúpido, evidentemente, né? Isso, porque, né? não, vamos dar o nome aos bois, um comentário estúpido de uma pessoa que está defendendo a censura e vindo de uma colega que eu já vi, infelizmente, em várias ocasiões, atuando ao vivo. Não me surpreende, mas me indigna mesmo assim, né? Só para deixar bem claro esse ponto. Agora, eu queria lembrar um caso, porque no dia 27 de maio de 2007, estamos falando de quase 20 anos atrás, uma televisão que tinha sido fundada em 1953 foi fechada por um governo que se dizia o governo do povo, que dizia trabalhar, atuar em nome da população mais pobre contra a ditadura e cassou a autorização, a licença que esta empresa de televisão, que tinha mais de 50 anos, utilizava para transmitir. Esse país, o país onde isso aconteceu, se chama Venezuela, e esse governo era encabeçado pelo já defunto Hugo Chávez, que decidiu fechar a rede RCTV, a maior rede, então maior rede da Venezuela, dizendo que, abre aspas, seria uma luta contra a ditadura que estava acabando com uma concessão que há mais de meio século foi dada a uma família muito rica. E segundo ele, abre aspas, a Venezuela alcançará a liberdade de expressão porque o país se libertará da ditadura, fecha aspas. Fechou uma televisão e instaurou a ditadura na Venezuela, que infelizmente perdura ainda hoje. Agora, se a Jovem Pan for fechada, será o segundo caso aqui na América do Sul de uma televisão fechada por decisão de um governo em nome da democracia, mas evidentemente instaurando outro tipo de regime que não é democrático. E, paradoxalmente, mesmo sendo uma tragédia o eventual fechamento da Jovem Pan para todos os brasileiros, será, parafraseando outra grande jornalista brasileira, algo bom. Vem cá que eu te explico por que poderia ser bom. Porque o mundo vai acordar. Porque o mundo vai finalmente acordar, como acordou em 2007, que Chávez não era nada democrático, demorou um tempinho, mas acordou. No Brasil, um eventual fechamento da Jovem Pan, eles podem acampar qualquer tipo de desculpa, será o momento em que o mundo vai acordar. Porque quando temos um ex-presidente da República que por uma desculpa, vamos dizer assim, ou melhor, por uma tentativa jurídica,
muito mal baseada do ponto de vista do direito, é declarado inelegível como o presidente Jair Bolsonaro, no mundo não acorda, porque Bolsonaro não era considerado, vamos dizer assim, muito amigo, por exemplo, da União Europeia, muito amigo de outros governos que estão mundo afora. No caso de uma televisão, não é possível ignorar o que está acontecendo no Brasil, mesmo essa televisão tendo posições políticas críticas ao governo. Então, um eventual fechamento da Jovem Pan seria provavelmente o momento no qual o mundo acordaria com aquilo que está acontecendo no Brasil, porque o mundo ainda não se tocou da degradação da democracia que a gente está vivenciando no Brasil. Então, torcemos que isso não aconteça. A principal comissão da Câmara, a deputada Caroline de Toni, foi eleita presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Por ela, passam todos os projetos antes da votação ir ao plenário e ainda as propostas de emenda constitucional. Lideranças partidárias próximas ao presidente da Câmara, Arthur Lira, tentaram deixar a comissão sob a presidência do União para não prejudicar a tramitação de projetos de interesse do governo. No entanto, em reunião com líderes, o próprio Arthur Lira endossou que o PL teria direito à CCJ. Depois de eleita na CCJ, Caroline declarou que as pautas conservadoras devem ser respeitadas no Congresso. Nós vamos ouvir a todas as bancadas, fazer uma pauta bem ponderada, né, que tente conciliar todos os interesses. Eu falei ali da questão de que, por mais eu sendo uma deputada conservadora, a gente também tem que entender que os deputados mais votados historicamente do Brasil na última eleição têm essa pauta. Então nós também temos que respeitar quem é conservador. Mas isso não significa que a nossa pauta vai ser só conservadora. Nós temos que ter essa visão institucional, como se fosse um moderador, um juiz, né, e é essa postura que a gente vai ter. O PL vai presidir ainda a Comissão de Educação. O deputado Nicolas Ferreira recebeu 22 votos favoráveis e 15 votos contrários. Em sua fala, o deputado destacou temas como a votação do Plano Nacional de Educação e a discussão sobre o homeschooling no Brasil. Eu acredito que é muito importante e num ano muito importante para a educação do nosso país, que nós temos aí a votação do Plano Nacional de Educação. Debateremos também outros temas importantes para a educação do nosso país, como, por exemplo, o homeschooling, a questão da violência dentro das salas de aula. E aí, Piotr, dia de definição em Brasília, o deputado Nicolas Ferreira, então, vai comandar a Comissão de Educação e a principal comissão da Câmara, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, então, passará a ser comandada pela deputada Caroline de Toni, do PL. O que a gente pode esperar aí dessa comissão agora com a deputada do PL à frente da pasta? Vale só lembrar que ainda no governo Bolsonaro, a Bia Kicis, a deputada, foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E vale lembrar, ela foi elogiada, inclusive, pelos, naquele momento, parlamentares de oposição. Agora, até porque isso é um acordo. Cada legislatura tem um acordo e, obviamente, que isso tem que respeitar o número de deputados eleitos, o tamanho da bancada. Pela lógica política, o PL já era para ser o presidente da comissão, ter a presidência da Comissão de Constituição e Justiça no ano passado. Houve um acordo que viria a ser apenas este ano. Isso foi respeitado. A deputada Gleisi Hoffmann, que preside o PT, saiu por aí reclamando, mas enfim, a Gleisi Hoffmann reclama de tudo. Membros do próprio PT votaram na Carolina de Toni, porque era um acordo. Acordo é acordo, acordo se honra, porque o parlamento é um lugar que, se você derrubar acordos, você coloca aquilo numa polvorosa que ninguém mais controla. E aí sim, teve uma discussão importante essa indicação do Nicolas, porque a Ana Paula não está conosco hoje, vai estar conosco amanhã. Ela tem falado sobre esse Plano Nacional da Educação, que é um emaranhado de coisas absurdas ali, ou seja, não tem pluralidade nenhuma naquele documento, muito pelo contrário, aquilo foi sequestrado por um grupo ideológico. A Ana fez menção, tem reportagem, aliás, são 2 reportagens em 2 semanas consecutivas na Revista Oeste, vale a pena você checar ali. Eu reli recentemente essa matéria, até contei a Ana aqui sobre esse assunto. Ali, aquilo foi sequestrado e é importante a presidência do Nicolas para trazer, no mínimo, pluralidade para esse debate. Porque aquele plano simplesmente não fala das coisas mais importantes da educação, que é formação básica consistente. E formação básica consistente, eu vou retomar aqui uma frase que me disse, inclusive, o presidente Fernando Henrique Cardoso.
Se não entender bem a língua portuguesa para poder interpretar texto, escrever, se manifestar bem, se expressar bem e matemática, não tem agenda política, vamos discutir política, vamos discutir... Não. Primeiro essas duas coisas. Você só vai entender história se você souber ler, escrever e interpretar texto. E você só vai entender a história se você também entender bem de matemática. Então, quer dizer, e para entender história, é coisa básica para poder discutir política, senão você sai falando qualquer bobagem. Então, o importante também é a Comissão de Constituição e Justiça é por onde passa absolutamente tudo. Nada vai ao plenário se não passar pelo menos pela Comissão de Constituição e Justiça, porque é lá que se vê se aquela medida é constitucional ou não. Se for inconstitucional, não tem por que ser votada no plenário. Então, passa tudo. Mas a Comissão de Educação é também importante, muito importante, sobretudo nesse momento em que este plano é um plano para 30 anos, se não me engano, ou até para 30 anos, alguma coisa nesse sentido, em que, ou até 2030, não me recordo agora, mas enfim, é por um longo período de tempo em que este assunto precisa de debate. E o plano não fala sobre eficiência, ensino competente de matemática, de língua portuguesa, interpretação de texto. Coisas que as gerações que antecederam essa geração em que boa parte da educação está sendo simplesmente dilapidada por questões ideológicas, é quem está segurando hoje a educação do país. Só que as pessoas passam, é preciso formar os jovens que estão hoje na escola e formá-los bem, sem ideologia. Ideologia é essas outras que nós estamos falando e questionando há muito tempo. Sem formação consistente em coisas básicas, como matemática e língua portuguesa, não tem avanço para país nenhum. Bom, antes de seguir aqui com os comentários dos nossos analistas, a gente vai trazer um pouco a repercussão dessas indicações. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, criticou a indicação de Nicolas Ferreira, classificado por ela como mal educado, abre aspas. PL indicou gente radical demais, desrespeitosa para a CCJ e mal educada como deputado para presidir a Comissão da Educação. Isso depõe contra a própria Câmara, fecha aspas. João Amoedo, ex-candidato à presidência da República, também criticou a escolha de Nicolas Ferreira para presidir a Comissão de Educação da Câmara. O ex-presidente do Novo pediu aos líderes partidários que pressionem o PL para reverter a nomeação. Nicolas rebateu, abre aspas, você também não tinha experiência, nem mesmo relevância para ser presidente e ainda assim se candidatou. As únicas diferenças são, eu fui eleito e não fui expulso do partido que fundei, fecha aspas. Além de emplacar Nicolas e Caroline de Toni em comissões importantes, o PL ainda conseguiu manter a presidência da Comissão de Segurança Pública, que nesse ano será presidida pelo deputado Alberto Fraga. Já o PT vai comandar a Comissão de Saúde, líder de emendas parlamentares com 4,5 bilhões de reais disponíveis no orçamento anual. O presidente do colegiado será o deputado doutor Francisco. É isso aí, pessoal. O que foi dito na matéria é a pura verdade. Começa assim, né? Começa com o fechamento de um jornalismo, né, com a punição, né, de fechar uma sede como a Jovem Pan, começa com a perseguição aos adversários políticos. Todos os países hoje que vivem, né, no meio dos... que eu não posso nem falar o nome aqui, mas começa com a palavra de DI, né? Todos esses países hoje como Venezuela, Nicarágua, eles começaram da mesma forma, pessoal. Hoje não se tem liberdade para nada na Venezuela. O país vive uma crise sanitária que é uma das maiores. Tem um presidente que não aceita pessoas, oposição, não aceita a oposição, persegue seus adversários, e o Brasil, infelizmente, está com traços de quando começou nesses outros países, né? A perseguição à Jovem Pan, a perseguição a deputados, perseguição à oposição, não se pode falar nada em relação ao Supremo, não se pode falar nada em relação ao Lula, e a perseguição continua aqui no Brasil, é investigação por conta de baleia, busca e apreensão todos os dias praticamente. Agora deu uma cessada, parou um pouco, né?
porque não tem muita coisa para se fazer, mas a perseguição aqui já está acontecendo. Agora, se acontecer realmente, como falou o jornalista ali, do fechamento da Jovem Pan, vai entrar de vez no mesmo caminho que a Venezuela estava. Porque tudo começou da mesma forma, pessoal. Um presidente irresponsável, né, que defende o que não tem defesa, que busca guerra por onde passa. Esse é o presidente do Brasil. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Já vou pedindo novamente que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e, se puder, deixar o seu like, vai nos ajudar muito. Desde já agradeço. Valeu!